Livre-arbítrio é a capacidade que Deus deu ao ser humano de fazer escolhas. Isso significa que podemos optar entre fazer o bem ou o mal, seguir a vontade de Deus ou não. Esse dom é um sinal do quanto Deus nos ama, pois ele nos fez livres para escolher como queremos viver. Segundo Santo Agostinho, o livre-arbítrio é essencial para a nossa responsabilidade moral. Ou seja, ele acreditava que, sem a liberdade de escolher, não seríamos realmente responsáveis por nossos atos. Essa capacidade nos torna seres morais, capazes de decidir e agir por conta própria. Dessa forma, Santo Agostinho defende que o livre-arbítrio é necessário para que haja justiça divina. É porque temos essa liberdade que podemos ser julgados pelo que escolhemos fazer. Assim, Deus nos chama a usar o livre-arbítrio para buscá-lo e escolher o caminho do bem, mas deixa essa escolha em nossas mãos. Essa liberdade é um convite constante a sermos pessoas melhores e a construir uma relação de amor com Deus e com os outros. Santo Agostinho nos ensina que essa liberdade de escolha é um grande dom de Deus. Para ele, o verdadeiro amor só é possível quando é livre. Imagine que alguém fizesse o bem, ou amasse a Deus apenas por medo ou por obrigação. Esse amor não seria pleno, nem verdadeiro. Mas ao nos dar a liberdade de escolher, Deus nos convida a amá-lo por decisão própria, a caminhar ao seu lado porque realmente desejamos isso, e não porque somos forçados. Assim, o livre-arbítrio está profundamente ligado à bondade divina. Deus não impõe o bem sobre nós. Ele nos oferece a chance de escolhê-lo. E ao fazer escolhas, também experimentamos as consequências delas. Desde o início, Deus criou o ser humano com o dom do livre-arbítrio e a capacidade de escolher entre o bem e o mal. No entanto, essa história de liberdade ganhou um grande desafio com a queda de Adão e Eva, nossos primeiros pais. No Jardim do Éden, Adão e Eva receberam de Deus o mandamento de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas, ao serem tentados, eles decidiram, por livre escolha, desobedecer a Deus, rompendo a relação perfeita que tinham com Ele. Essa escolha gerou o que chamamos de pecado original e teve consequências profundas. Desde então, o coração humano carrega uma inclinação ao pecado, como se nossa vontade estivesse enfraquecida, mais vulnerável a escolher o que é errado. Santo Agostinho, grande teólogo da Igreja, refletiu sobre isso e ensinou que, após o pecado original, a nossa vontade ficou como que corrompida, inclinada ao erro e ao egoísmo. Mesmo que ainda tenhamos o livre-arbítrio, nossa capacidade de escolher o bem passou a ser limitada e muitas vezes difícil. Mas Santo Agostinho também nos mostra que Deus, em sua infinita misericórdia, não nos deixou sozinhos nessa luta. Ele explica que, embora tenhamos o livre-arbítrio, precisamos da graça de Deus para vencer as tendências do pecado e buscar a santidade. Sem a graça, seríamos como prisioneiros, incapazes de nos libertar das amarras do pecado. A graça de Deus age em nós, fortalecendo nossa vontade, iluminando nosso caminho e nos ajudando a fazer escolhas que nos aproximam dele. A graça é como uma força vinda de Deus, um auxílio que nos permite agir para além das limitações do nosso coração ferido pelo pecado. Santo Agostinho refletiu profundamente sobre essa necessidade da graça. Ele ensinava que, depois da queda de Adão e Eva, o ser humano não pode alcançar a verdadeira bondade ou a salvação apenas por conta própria, mesmo possuindo o livre-arbítrio. Nossa vontade precisa de algo mais para ser realmente livre do poder do pecado. A graça de Deus é esse algo mais. Ela é o apoio que nos dá força para escolher o bem e resistir ao mal, de forma que sozinhos nunca conseguiríamos. Para Santo Agostinho, a graça é um presente necessário, pois, sem ela, ficamos como que perdidos em uma batalha desigual contra as forças do pecado. É a graça que nos coloca de volta no caminho para Deus, nos ajudando a crescer em virtudes, a praticar o amor verdadeiro e a viver de forma digna do Evangelho. Em última análise, a graça de Deus é um presente indispensável para a nossa salvação. Ela não nos obriga a escolher o bem, mas nos dá a liberdade real de buscá-lo e de nos aproximarmos de Deus com sinceridade. Assim, o livre-arbítrio e a graça se completam. O primeiro nos dá a responsabilidade de escolher e a segunda nos dá a força para escolher o que é verdadeiro e bom. Com a graça de Deus, somos capazes de viver de acordo com sua vontade, avançando cada dia mais no caminho da santidade e da união com Ele. Santo Agostinho ensinava que a liberdade humana é fundamental para a salvação, pois Deus não nos impõe seu amor ou a fé. Ele nos dá a possibilidade de escolher livremente segui-lo. Porém,
Essa liberdade deve sempre estar unida à graça de Deus, que nos fortalece e nos guia. Sem a graça, nossa liberdade seria inútil, pois por conta do pecado, não seríamos capazes de tomar as decisões certas. Por isso, a salvação não depende apenas da nossa vontade, mas da colaboração entre a nossa liberdade e a ação amorosa de Deus em nós. É na união de ambas que encontramos o verdadeiro caminho para a vida eterna. O livre-arbítrio se manifesta em nossas escolhas diárias, nas pequenas decisões que tomamos a cada momento, e é aí que se reflete a nossa luta pela vida cristã. Somos convidados a escolher o bem, praticar a caridade, perdoar aos outros e viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, sempre com a liberdade de optar por seguir ou não a vontade de Deus. Embora tenhamos essa liberdade, sabemos que a vida cristã exige esforço e disciplina, pois as tentações e os desafios do pecado estão sempre presentes. A vida cristã não é um caminho fácil, mas é por meio de escolhas conscientes, ajudados pela graça de Deus, que podemos crescer em virtude, nos afastando do pecado e nos aproximando de Deus a cada dia. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Aproveite também para deixar seu comentário abaixo. Pode ser uma dúvida, uma sugestão ou até mesmo sua reflexão sobre o tema de hoje. Quer se aprofundar ainda mais no assunto? Assista ao nosso vídeo sobre as feridas na alma deixadas pelo pecado original e continue crescendo na fé.